senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, no dia de ontem nós votamos e foi aprovado por uma larga margem de votos, mais de 46 votos a favor, contra 16 votos contrários somente, o aumento do salário do Poder Judiciário e do Ministério Público, que, segundo os jornais, trará um impacto para a economia pública na ordem aproximada de 4 bilhões de reais. Eu passei o dia conversando com amigos, com companheiros, membros tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público. E a cada um disse da minha impossibilidade de votar a favor dessa matéria. Não que eu considere que não mereçam os juízes, os magistrados, os ministros ou os procuradores, os promotores, receberem salários melhores, não. Eu sei da necessidade que cada um tem de receber uma remuneração digna para que possa desenvolver as suas atribuições, as suas funções que são fundamentais para o Estado brasileiro. Fundamentais, senhor presidente. Então, eu sei da necessidade disso. Mas, entretanto, senhor presidente, nós não vivemos um momento de normalidade. Há pouco tempo nós votamos aqui na casa, e eu mais uma vez sou agradecida pelos meus pares, um projeto de decreto legislativo apresentado por mim e com o apoio dos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, que anulava um decreto do presidente Michel Temer. Um decreto presidencial que ele retira todos os benefícios de um segmento instalado na Zona Franca de Manaus, que é o segmento de produção de concentrados para refrigerantes. Michel Temer assinou esse decreto alegando que precisaria engordar as receitas públicas em aproximadamente 700 milhões de reais, ou seja, retirou incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, de todo um segmento que, se esse problema não for resolvido, deverá gerar mais 14 mil desempregos no estado do Amazonas, não só na capital Manaus, mas em vários municípios do interior também. E a alegação da retirada desses incentivos foi exatamente a necessidade que o poder público tinha e tem de arrecadar mais, de ter mais recursos para fazer frente às demandas. E naquele momento era exatamente para pagar a subvenção, o subsídio do óleo diesel, a partir do acordo que fez com os caminhoneiros que realizaram uma greve prolongada em nosso país. Pois bem, então ele atacou a Zona Franca de Manaus de forma ilegal, no nosso entendimento, através de um decreto, retirando incentivos fiscais para arrecadar 700 milhões de reais. E ontem, o que foi votado aqui trará um impacto para as finanças públicas na ordem de 4 bilhões de reais. Então, senhor presidente, eu acho que o parlamento brasileiro precisa parar para pensar o que é que está acontecendo no Brasil, pensar em quais as medidas que estão sendo votadas, em quais as medidas que estão sendo aprovadas. Afinal de contas, nós estamos vivendo ainda uma crise. O país tem um déficit público superior a 130 bilhões de reais, um déficit público, e esse déficit está sendo chamado para resolver esse problema do déficit, o problema da crise econômica, a parte mais simples, mais pobre da população brasileira, que não tem mais aumento real do salário mínimo, que está a cada dia que passa perdendo os seus empregos. As famílias beneficiárias do Bolsa Família estão sendo cortadas do programa Bolsa Família. Nós temos alguns municípios no estado do Amazonas, Maués, por exemplo, que teve o número de famílias cortado pela metade. Então, nesse momento, nós temos o entendimento que não é hora, pelo menos não seria a hora de concedermos qualquer reajuste salarial para quem está no andar de cima. E a minha preocupação maior, senador Fernando Bezerra, Vossa Excelência que dirige a sessão nesse momento, senhoras senadoras e senhores senadores, a preocupação maior é o que virá, o que poderá vir a partir da votação do dia de ontem, porque nós sabemos que a Constituição Federal determina que o salário do parlamentar tenha que seguir
tem que seguir a norma do salário do teto do Poder Judiciário, e a mesma coisa para o Poder Executivo. Então, é óbvio que o que se pensam fazer? Depois de aprovado o aumento do salário para a magistratura, para o Ministério Público, rapidamente vão encaminhar aqui um projeto de resolução para aumentar o salário de parlamentar, presidente. Nós não podemos permitir isso. De jeito nenhum. E eu não falo aqui como quem está deixando o Senado, não. Eu fiz esse compromisso já há muito tempo e olha que nunca votei contra nenhum reajuste salarial. Porque eu sei que assim como o trabalhador precisa de reajuste, os parlamentares precisam também, os magistrados precisam. Nunca, durante todo o tempo que eu estive no parlamento, votei contra qualquer projeto de reajuste. Mas esse não é o momento de reajustar salário de parlamentar, senhor presidente. É verdade, o salário está congelado há 4 anos, mas paciência, tem que continuar congelado até que o país supere essa crise, que eu repito, ela penaliza a parcela mais pobre da população, que não só perde emprego, perde salário. O que nós estamos vendo, e o candidato a presidente da República foi quem disse, que em determinados momentos o trabalhador vai ter, o candidato que agora já é eleito, ele falou enquanto candidato, que o trabalhador vai ter que escolher ou emprego ou direitos. Ele quem disse isso, que o momento em que nós estamos vivendo, o trabalhador terá que escolher ou emprego ou direitos. O que significa dizer, o trabalhador está abrindo mão de direitos. A própria reforma trabalhista, que aqui foi aprovada contra o nosso voto, ela estabelece exatamente isso, a retirada de direito dos trabalhadores. Então não é hora, não é momento. Eu acho que as urnas deram um recado muito claro. O que o povo brasileiro quer é uma nova forma de fazer política. E a nova forma de fazer política não é trazendo gente nova, gente que nunca atuou na política, não. É mudando os métodos da política. E mudando, começar por aí. Se o parlamento, se o governo exige sacrifício da população, ele tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Então eu faço esse pronunciamento, senhor presidente, apenas para alertar. E foi exatamente o que eu disse ontem aos procuradores e aos magistrados que me procuraram. Nós temos um problema grave, que logo após essa votação virá a votação dos parlamentares. E se aumentar o salário de deputados, de senadores, automaticamente estarão sendo reajustados e aumentados também os salários dos deputados estaduais e os salários dos vereadores. Eu repito, nós não podemos permitir isso. Então eu quero aqui fazer um chamamento a um bom senso. Eu sei que muitos dos senadores votaram em decorrência do pleito do Poder Judiciário, cujo presidente se comprometeu a não ampliar os gastos, a retirar o pagamento da ajuda à moradia e substituir esse pagamento pelo aumento que foi dado. Ora, o salário vai passar de 33 para quase 40 mil reais, 39.700 e pouco. Quase 40 mil reais, ou seja, um aumento de aproximadamente 6 e pouco a 7 mil reais, muito superior à ajuda à moradia que todos recebem, independente do local onde moram. A maioria dos juízes, procuradores moram na mesma cidade, tem casa própria, mas recebe ajuda à moradia como forma de ampliar o valor do seu salário, não é? Como forma de ampliar o valor do seu salário, o fato que é condenado no Brasil inteiro, inclusive no parlamento, mas enfim. Mesmo isso tendo ocorrido no dia de ontem, eu acho que isso não deva ser a justificativa para que no dia de amanhã aumente-se o salário dos parlamentares. Repito, são os primeiros que têm que dar exemplo. Os primeiros, é o andar de cima que tem que dar exemplo à população brasileira. Então, eu faço esse pronunciamento apenas para chamar a atenção desse aspecto. Mas, senhor presidente, eu tenho falado e abordado sobre as decisões que não são definitivas, mas que já estão sendo anunciadas pelo presidente eleito. Decisões que precisam ser debatidas até para que voltem atrás. Por exemplo, parece que já há uma decisão de não mais transformar em os Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. É muito bem-vindo esse recuo, é muito bem-vindo. A Meio Ambiente tem que continuar como Ministério e a Agricultura idem. Mas são necessários outros recuos. Um deles é a não criação desse super-ministério da Economia, que é Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio. Não pode, senhor presidente, são questões separadas e que têm que continuar separadas. Não pode, então, e não apenas em nome da Zona Franca, e a Zona Franca, sem dúvida nenhuma, é o setor que mais problemas terá
se por acaso e porventura esse superministério foi criado, então nós fazemos um apelo para que não haja essa vinculação, porque quem vai perder com isso, e vai perder muito, é o setor produtivo, é o desenvolvimento nacional. E agora, senhor presidente, o que é que a gente vê? Está aqui, a outra notícia. Parece mesmo que ele quer, o presidente eleito, levar adiante a extinção do Ministério do Trabalho. Extinção do Ministério do Trabalho. E vincular o Ministério do Trabalho a outro qualquer. Não pode, senhor presidente. Talvez esse seja o ministério que mais dialogue com o conjunto da população brasileira, de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Atua na regulação dessas relações. Atua no sentido de garantir uma boa aplicação dos tributos que são pagos não só pelos empregadores, mas também pelos empregados, e para que esses tributos possam agir e contribuir com o processo de desenvolvimento nacional. Então, acabar com o Ministério do Trabalho, senador Armando Monteiro, é um golpe muito duro, assim como é um golpe duro se ele mantiver a decisão de juntar indústria e comércio com o Ministério da Fazenda, com o Ministério Supereconômico. E falo isso para pleitear que ele volte atrás dessas decisões. O que vai resolver o problema do Brasil não é diminuir o número de ministérios para 17 ou 18 ministérios, não. O que vai resolver o problema do nosso país é ter uma boa organização do poder público para que ele possa agir de forma a enfrentar os problemas. E a extinção do Ministério do Trabalho será extremamente danosa, repito, para o conjunto dos trabalhadores brasileiros, além de que representa um menosprezo àqueles que constroem, àqueles que verdadeiramente constroem a riqueza, um menosprezo ao conjunto dos trabalhadores, um menosprezo. Então eu faço aqui este apelo para que não seja extinto o Ministério do Trabalho, para que não seja extinto o Ministério do Trabalho, senhor presidente. E, por fim, acho que outros reparos que também precisam ser feitos pelo presidente eleito é o rumo que ele está dando para a política externa, que não vem agradando absolutamente ninguém. Pelo contrário, pode trazer problemas graves para o Brasil, não só nas relações, mas problemas na nossa própria economia. Então, sair por aí anunciando que vai transferir a Embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, não pode. Porque isso é comprar uma briga, um atrito com todos os países árabes, além de ser um descumprimento de uma determinação internacional, de uma resolução da ONU, que considera a cidade de Jerusalém como um território neutro, que não pertence à Palestina, mas também não legalmente a Israel, não legalmente. Então, veja, não pode ficar por aí menosprezando o papel e a importância do Mercosul, menosprezando o papel e a importância de Cuba. O Brasil precisa continuar no caminho que não foi inaugurado pelo presidente Lula, não. O próprio presidente Fernando Henrique Cardoso adotava muito a política do Brasil ser um defensor da paz, ser um país que, acima de tudo, respeita a autonomia dos povos. Então, algumas coisas eu não falo aqui como alguém que fez campanha contra Bolsonaro, não. Falo como alguém que quer a melhoria para o nosso país, que quer, de fato, que o Brasil possa avançar, que nós possamos, de fato, superar essa crise econômica, porque nós não podemos permitir que continue a fazer o que fizeram, agora recentemente, principalmente a partir das eleições de 2014, que, já sabendo que estávamos entrando numa crise, a hora era de unidade, era de união, mas não. Priorizaram a saída, a retirada de uma presidente da República, ao invés de procurar priorizar a resolução dos nossos problemas. Então, eu falo isso com o objetivo de alertar para muita coisa que está sendo anunciada, mas que é tempo ainda de que se volte atrás. E repito, se extinguir, senhores senadores, o Ministério do Trabalho, além de trazer um grave prejuízo ao conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras e ao próprio país, ao próprio processo de desenvolvimento, vai ser uma manifestação de desprezo à maioria da gente brasileira que, repito, verdadeiramente constrói a nossa riqueza e promove o nosso desenvolvimento. Muito obrigada, presidente.